É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 6 de maio. Hoje comemora-se o dia do cartógrafo e nós queremos dar os nossos parabéns a todos esses profissionais que trabalham como cartógrafos. Deus os use e nesta área profissional vocês se realizem naquilo que é mais importante na vida de um cartógrafo. Quero também, nesta oportunidade, lembrar a todos que nós estamos, durante todo o mês de maio, realizando mensagens, estudos bíblicos voltados para a família. Tivemos, neste domingo, a abertura da 20ª edição do Simpósio sobre a Família, falando sobre os conflitos, os problemas, né, que a família tem enfrentado neste século XXI. Logo mais estaremos, portanto, falando sobre este assunto. Quero também lembrar aos nossos estimados telespectadores que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Nós temos com dificuldades e não tem sido fácil realmente a gente continuar com esta tocha, com esta chama acesa. Eu sempre costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. O que você pode fazer e deve fazer para que nós continuemos ainda transmitindo esta mensagem? Nós renovamos recentemente o contrato com o canal TV Maior, canal 11, e também transmitimos na TV Master, TV a cabo, em João Pessoa, para todo o estado, e também através da internet, no YouTube, você pode assistir e divulgar o nosso programa. Então, ore para que nós permaneçamos no ar. E também, se você se sente sensibilizado, se você também deseja nos ajudar a manter este programa no ar, não deixe esta chama se apagar. Você pode fazê-la através de uma generosa oferta. Se você reside em Campina Grande, sempre recomendo que as pessoas que desejarem nos ajudar, a Livraria Manancial, situada na Rua Cardoso Vieira, bem por trás da antiga rodoviária, abaixo das lojas Olacante, você pode ir lá e fazer a sua generosa oferta. Se você quiser fazer através da conta bancária, você pode ver a conta bancária Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Então, ficaremos agradecidos tanto pelas vossas orações, como também pela sua contribuição, por sua generosa oferta. Deus certamente lhe abençoará e lhe recompensará. E você se tornará também participante, né, parceiro deste grande ministério. Nesse instante, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso tempo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Vamos ler. Ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Podem sentar. Eu quero nesta noite, meus irmãos, trazer um sermão para a igreja, expositivo e exegético. Ou seja, estaremos tratando sobre o motivo pelo qual o apóstolo São Paulo, dirigindo-se ao jovem pastor Timóteo, como a Tito também, foram 3 epístolas denominadas pastorais, dirigidas a 2 ministros, a Timóteo e a Tito. E a preocupação que Paulo teve foi diante daquilo que estava naqueles dias, os ventos de tantos ensinamentos errôneos, absurdos, que estavam se infiltrando na igreja e que estava trazendo confusão doutrinária, estava também gerando dúvida no coração de muitos cristãos. E aí Paulo teve a preocupação de escrever essas epístolas pastorais. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 16, embora eu vou falar sobre estes versículos e por último nós estaremos trazendo uma palavra final. E a palavra que nós vamos trazer é essa: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Verso 16, vamos repetir comigo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Outra vez, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando Paulo escreveu estas epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, ele teve o intuito de instruir, de orientar, de revelar, de mostrar os cuidados que aqueles apóstolos, neopastores, novos pastores, tivessem com relação ao rebanho, para que o rebanho não fosse contaminado pelas heresias, pelos ensinamentos que estavam gerando confusão e dúvida no coração de muitos novos convertidos. Então Paulo teve a preocupação de escrever essas epístolas para que eles tivessem o devido cuidado e tivessem também um zelo todo especial pela sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, porque naqueles dias os filósofos gregos estavam trazendo o que nós hoje temos, o gnosticismo, que negava que o corpo, afirmavam que o corpo era totalmente mau e somente o espírito era que poderia ser considerado puro, mas o corpo era realmente trazia a estigma do pecado, até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eles ensinavam que o corpo era realmente um mal que o homem trazia consigo. E esse ensinamento do gnosticismo estava realmente se infiltrando na mente de alguns cristãos, mostrando que o corpo era mau e somente a alma era importante. E era, portanto, esse ensino, essa confusão doutrinária que estava contaminando a mente de muitos cristãos.
Embora aqueles cristãos acreditassem em Jesus, eles não podiam crer que ele fosse também humano. Eles não acreditavam que Jesus poderia ter um corpo físico, humano, biologicamente falando, porque eles acreditavam que o corpo é mau. Mas eles não conheciam a doutrina que nós, teologicamente, quando estudamos a teologia, nós aprendemos, que chama-se união hipostática. Ou seja, Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Tanto ele agia em algumas ocasiões como homem e outras vezes como Deus. Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. Por exemplo, como Deus, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Mas como homem ele teve fome. Como Deus, ele disse: quem tiver sede, vem a mim e beba. Mas como homem, ele teve sede quando estava crucificado. Como homem, Jesus se cansou. Mas como Deus, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados. De sorte que Jesus tinha duas naturezas. E naqueles dias, aqueles líderes religiosos que defendiam o gnosticismo não conseguiam fazer essa leitura. Ou seja, eles não conseguiam discernir que Jesus tinha duas naturezas, que nós chamamos de união hipostática, natureza humana e divina. De sorte que isso gerava uma confusão. E Paulo sabia que esses falsos ensinamentos, se não fossem refutados, se não fossem combatidos, eles estariam trazendo um grande mal à saúde da igreja, estaria trazendo danos, seria uma erva daninha que estaria prejudicando a fé daqueles cristãos, seria um mal ofensivo à saúde da igreja naqueles dias. Por isso que Paulo, em defesa do cristianismo, em defesa da fé, em defesa da palavra, ele trabalhou em cima disso nesse capítulo 4. Nesse versículo 1, onde lemos: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A gente não pode fazer uma leitura que essa passagem restringia-se apenas aos últimos tempos da igreja, ou seja, nos últimos séculos ou séculos vindouros. Vale salientar que essa expressão nos últimos tempos começou quando Jesus ressuscitou. Após a sua ressurreição, doravante, dali para frente, começou então os últimos tempos dessa era ou dessa dispensação até chegar aos dias atuais. Esses são os últimos tempos, desde a ressurreição até esses dias atuais. Isso pode ser interpretado como os últimos tempos dessa dispensação. E aí Paulo está mostrando que esses ensinamentos, eles estariam presentes. E se você analisar na história da igreja, desde o primeiro século até os dias atuais, a gente está convivendo com todo tipo de ensinamento errôneos, absurdos. Esses falsos mestres se infiltram no meio do povo de Deus, defendem até determinadas doutrinas da palavra, mas com uma certa mistura, com um certo misticismo, com uma certa, podemos dizer assim, dubiedade. Eles são dúbios nas suas afirmações, nas suas declarações teológicas, nos seus ensinamentos. Eles usam até a palavra. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em muitos que creem e acreditam naquele evangelho segundo Allan Kardec. Para eles é uma interpretação evangélica, para eles é uma interpretação dos evangelhos, mas se você analisar direitinho, o evangelho segundo Allan Kardec está totalmente em desacordo com a palavra de Deus, de sorte que esses ensinamentos estarão sempre presentes, desde os primeiros séculos até os dias atuais. Esses falsos mestres, no verso 2, Paulo diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A gente vê isso através dos ensinamentos errôneos, absurdos. Muitos deles até não passam de meias verdades. Meias verdades não é uma verdade na sua plenitude. Meias verdades
é uma mentira, é uma meia verdade, não é a verdade plena. Esses falsos mestres sempre foram e sempre serão uma ameaça para a igreja do Senhor Jesus. Então preste atenção, todos os apóstolos, inclusive o próprio Jesus, Pedro, Paulo, especialmente Paulo, João, todos eles, em quase que todas as epístolas, quase que em vários capítulos das cartas aos Gálatas, Paulo escrevendo no caso as epístolas pastorais, Pedro também escrevendo nas suas epístolas, e João também escrevendo nas suas epístolas, todos eles, repetidas vezes, fizeram várias advertências para que os cristãos estivessem atentos, para que os cristãos estivessem atenados, para que eles tivessem discernimento da palavra, porque eles poderiam ser enganados por aqueles ventos de doutrinas. Por isso é que quando a gente lê lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 21 a 23, escutem o que é que Jesus falou: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Foi o que Jesus já nos advertiu, para que nós estivéssemos de sobreaviso contra esses falsos ensinamentos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 28 a 31, Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso que eu estou lendo foram citações tanto do próprio Jesus como do apóstolo São Paulo, e eu poderia citar muitos outros textos, dezenas de versículos. Tanto Paulo, tanto Jesus, como Paulo, como Pedro, como João, Tiago também, preveniu a todos que nós tivéssemos cuidado. Por isso que nós estamos chamando a atenção dos irmãos para essa expressão: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Portanto, essa deve ser a nossa posição, esse deve ser o nosso comportamento, vigilância. Jesus falou que nós vigiássemos, porque se fosse possível até os eleitos seriam enganados. Vigiai e orai, porque se fosse possível Satanás se vestiria até em anjo de luz para, se possível for, enganar os escolhidos. Então nós temos que ter vigilância, discernimento, cuidado, para que nós não sejamos enganados. Paulo, quando falou isso, ele tinha passado 3 anos, noite e dia. Ele diz ainda no mesmo texto que eu citei para vocês: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestá-los com lágrimas a cada um. Ele diz isso aqui no texto que eu citei em Atos. Noite e dia Paulo derramou lágrimas, noite e dia, incansavelmente, durante 3 anos, prevenindo, precavendo, exortando os cristãos para que eles não se deixassem levar por aqueles ventos de doutrinas. Bom, se eu fosse citar aqui mais textos, são inúmeras as advertências que todos eles, todos os apóstolos, se esmeraram em adverti-los. Eu vou citar apenas alguns para, se você depois ler ou lembrar, não deixe de consultar. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, 2 Pedro 3, capítulo 3, versos de 3 a 7, 2 João 7,
versos 7 a 11, esse eu faço questão de ler, porque esse inclusive fala dos chamados testemunhas de Jeová, que negam a Trindade, que negam que Jesus é Deus. E eu não posso deixar de citar esse texto, porque não sou eu, mas é a Bíblia, a palavra de Deus que nos adverte, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Preste atenção, todo aquele, olha bem, todo aquele que nega ou que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem Deus, tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras. Não sou eu que estou afirmando isso, mas se alguém vem em sua casa, a exemplo citado, e nega que Jesus é Deus, nem o recebais em casa. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9, ele diz que ainda que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que vá além deste, seja anátema, seja maldição. Você vai encontrar Pedro escrevendo também na sua segunda epístola, capítulo 4, verso 8 a 11, 19 a 20, de sorte que são incontáveis as passagens aonde os apóstolos advertidamente abriam os olhos, procuravam abrir o entendimento dos cristãos para que eles tivessem discernimento contra toda sorte de ensinamentos errôneos, contra a sã doutrina. Porque Paulo, Pedro, João e o próprio Jesus se preocuparam, e Paulo chegou a dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Porque eles sabiam que isso só iria comprometer a fé e a pureza do Evangelho. Aparentemente, esses ensinamentos, entre aspas, eram ensinamentos com o viés de cristianismo, ou de evangelho, ou de cristãos, mas na realidade eram ensinamentos espúrios, eram ensinamentos errados, eram ensinamentos que poderiam prejudicar e ser nociva à fé, a pureza da fé. É o que muitos às vezes dizem, isso é o que nós chamamos de politicamente correto. Em nossos dias, mais do que naquela época, nós convivemos com uma situação muito parecida. A nova era, a chamada teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, o chamado G12, a chamada teologia contemporânea, ou a teologia moderna, cheia de conceitos antibíblicos, com novas ideias de valores da família totalmente invertidos, totalmente nocivos, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, deixou como embasamento, como alicerce para que nós pudéssemos nos orientar, para que nós pudéssemos nos reger, para que nós pudéssemos ter como bússola. Então esses ensinamentos jamais poderiam ser, podemos dizer, contestados pela verdade que é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Então em nossos dias, nós convivemos com uma situação muito parecida, idêntica daqueles dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não há diferença para os nossos dias. O que é que eles criam? O que é que eles ensinavam? Não passava de ensino de demônios, pois jamais os seus pecados seriam removidos, eles continuariam sendo escravos do pecado.
Eu estou lembrando aqui de um fato que acontece todos os anos, a chamada Semana Santa, ou a Paixão de Cristo, que acontece sempre depois do Carnaval, e as pessoas brincam o Carnaval como a gente viu agora à noite, as pessoas passando nesse trio elétrico que puxou essa multidão. Aí quando chega na quarta-feira chamada de cinzas, as pessoas, eu não sei, numa época como essa que nós estamos vivendo, em pleno século 21, as pessoas acham que passar cinza na testa vai purgar, vai expurgar, ou vai purificar, ou vai dar uma limpeza na alma. Isso jamais vai remover pecados. Esperamos em Deus estarmos juntos no próximo programa.